Bora lá. Semana 2, lista de aplicações. Cara, vou falar para você. Essa lista é uma das mais bonitas. Primeiro, por causa da questão número um. E segundo, por causa da questão número 4 e número 5. Na questão número 4 e número 5, a gente encontra limite trigonométrico fundamental. Aquele seno de x sobre x quando x tende a zero. Cara, sensacional. A gente descobre de onde ele vem. E a questão um, ela introduz o significado de limite. A gente diz que isso é o conceito formal de limite. Beleza? É o conceito que envolve epsilon e o conceito que envolve delta. Foi a partir desses dois conceitos, de epsilon e delta, que a gente conseguiu, na matemática, formalizar todo o conceito de limite. Ou seja, o conceito inteiro de limite está embasado nessa ideia de epsilon e delta. Tá bom? E para ilustrar esse problema, o, o pessoal trouxe uma questão muito interessante, que é a questão número 1, que fala a respeito de um comprimido. O que temos na questão número 1? A gente tem o seguinte. Imagine que você tem uma máquina. Uma máquina que fabrica comprimidos. Beleza. Então, o que entra dentro dessa máquina? Entra o talco, esqueci o nome do talco aí, mas é o talco que fabrica os comprimidos, mais o medicamento. Então, isso tudo entra aqui dentro da minha máquina de fazer comprimidos. E aí, a minha máquina, ela produz um comprimido. Por simplicidade, a gente vai dizer que essa máquina, ela sempre faz o raio correto. Porém, a altura dela, às vezes ela fabrica de forma errada. Então o raio ela sempre faz certo. A altura ela erra. Beleza, mas o que acontece? Se você está errando no tamanho do comprimido, na verdade você não está tomando a dose certa, né? Você está tomando uma dose maior ou uma dose menor do que devia. Beleza? Tá. E aqui a gente tem uma máquina que detecta o erro no comprimido. Então, todo comprimido que essa máquina faz, essa máquina vai para essa outra máquina, e essa máquina aqui, que tem laser e tudo mais, e consegue calcular meticulosamente o tamanho das coisas, ela vê o quão errado está esse comprimido. E aí, essa máquina a gente consegue ajustar. Por exemplo, se eu falar bem assim, eu quero um erro que seja menor que 1 milímetro. E aí a máquina pega esse comprimido, vê se a altura dela está pelo menos 1 milímetro errado. Se tiver com um erro menor do que 1 milímetro, ela embala. Se ela tiver com um erro maior do que 1 milímetro, ela moe de novo o comprimido e manda de novo para a máquina antiga. Repare que quanto mais precioso eu for, quanto menor eu queira que o meu erro seja, mais tem chance do meu comprimido ser rejeitado e voltar para a máquina. Beleza? Então, quanto mais eu for rigoroso com o erro, maior a chance de voltar, né? Beleza? Então, vamos lá. Mas, o que acontece? Quando um médico, um farmacêutico, ele vai fazer um pedido de um certo comprimido, esse pedido tem que estar nas especificações e blá blá blá. E aí o que rola? Quando o farmacêutico ele vai montar a dosagem de um certo medicamento, por exemplo, sei lá, dipirona, ele calcula a quantidade de medicamento que uma pessoa pode tomar. E essa quantidade está relacionada ao volume. Volume. Porque o medicamento está no talco e isso tudo está relacionado com o volume do comprimido.
Não está relacionado com altura nem com raio, está relacionado com volume. Então o que o cara fala? Ele fala bem assim: olha, o seu comprimido tem que ter esse tamanho, mas você pode errar no volume até tantos por cento. Então o que acontece? Quando o farmacêutico monta o comprimido, ele fala sobre erro no volume. Ele não fala sobre erro de altura. Ele só sabe falar de erro do volume. Por exemplo, o farmacêutico chega e diz: olha, você pode tomar um medicamento desse e ele pode estar errado até em, sei lá, em 2 comprimidos ou em 2 doses. Imagina, você vai tomar um comprimido e na verdade você está tomando 2 porque a altura dele é o dobro. Então, esse erro no volume, geralmente a gente associa ele a uma letra, que é o epsilon. Faz assim ou assim, beleza? Esse aqui é o erro no volume, é o erro que vem no pedido. Ele diz, olha, você pode errar até tanto no volume. E o erro na altura, geralmente a gente chama ele de delta. Que eu não consigo escrever aqui direito o delta. Pá, pronto. Beleza? Erro na altura é o delta e o erro no volume é o epsilon. E aí a pergunta que fica é, quando o farmacêutico chegar lá na fábrica de comprimidos e falar bem assim, o meu erro no volume é tanto, será que eu consigo encontrar algum erro na altura? Será que a partir do erro do volume, será que eu consigo encontrar um erro na altura? Isso tem tudo a ver com limite. Se você conseguir, a partir do erro do volume, encontrar um erro na altura, a gente diz que essa função ela é uma função limitada. Caso contrário, essa função não é uma função limitada. E aí vamos para a nossa questão, e aí a gente vai desenvolver o raciocínio dela e vamos falar mais a respeito disso, beleza? Então vamos lá. 1A. Primeiro ele começa bem tranquilo, né? Vamos lá. Ele fala aqui que o nosso comprimido ele tem raio 4 milímetros. Vou fazer aqui, rapidão, um desenho. 4 milímetros. E a altura, uma altura H. Beleza? E aí ele pede para a gente determinar, em função de H, o volume do comprimido. Isso aqui é bem tranquilo, porque assim, o formato dele é um formato de cilindro. Então, como é um formato de cilindro, a gente sabe calcular que o cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro, é a área da base vezes a altura. E aí a área da base, se você reparar, é um círculo. Então vai ser π vezes o raio ao quadrado. O raio é 4, então vai ser π vezes 16 vezes h. Então o nosso volume ele vai seguir essa regra. Vou botar aqui assim, porque aí eu mostro que o volume depende da altura. Vai ser π vezes 16h. Acho que é melhor botar o 16 na frente, né? Será que fica um pouco mais elegante? 16πh. Uma coisa mais bonita. Tá. Essa é a letra A, uma letra bem tranquilinha, bem fácil.